Olá, caríssimos estudantes! Olá, professores! Sejam muito bem-vindos ao nosso componente de Educação Física, não é isso? Exatamente, Educação Física. E nós estamos aí vendo temáticas muito interessantes que a gente pode levar para a vida, não é mesmo, caríssimos estudantes? E aí, se a gente vai lá para a vida, é bom que a gente faça registros, anotações, que a gente tire foto, que a gente pergunte, que a gente pesquise mais. Tudo isso vai ajudar você nas suas avaliações externas, como o que, Profires? Como o Enem, tá? O Enem. E aí pega essas dicas, pega essas observações, registra tudo, anota tudo, que isso facilita muito o teu conhecimento. Além do que, quando tem as avaliações do Enem, cai aí questões que às vezes estão interligadas com outros componentes. E aí você vai sacar na hora. Olha, isso aqui está relacionado às aulas de Educação Física da Prof. Iris. E eu vou gabaritar essa avaliação. Vou me sair super bem nessa avaliação, graças aí às minhas observações nas aulas de Educação Física do terceiro ano. Do terceiro, do segundo, do primeiro, que é um processo, não é isso? E eu desejo sucesso para vocês, hein? E agora a gente vai entrar numa outra temática muito boa nesse contexto. Dá uma olhada comigo no que nós temos aí. O que você tem, Prof. Iris? Olha lá. Nós estamos na aula de número 8, exatamente. Na aula de número 8 eu falo com vocês sobre esse tema que eu acho, olha, sensacional. Deixa eu marcar aqui, avançar um pouquinho. Isso. Eu acho ele um tema espetacular, gente. Sabe por quê? Porque todos nós estamos envelhecendo um pouquinho a cada dia. E você acha isso legal, Prof. Iris? Acho interessante. Sabe por quê? Porque os nossos idosos de hoje em dia, a melhor idade, como é conhecida, ela não é mais igual a 50 anos atrás, a 100 anos atrás, em que as pessoas ficavam muito paradinhas, muito quietinhas, só balançando na cadeira. A gente já vê um público muito mais ativo, um público, gente, muito mais saudável. Sabia disso? E eu quero ser uma velhinha, aquela velhinha cheia de energia. Quero poder curtir de tudo, quero poder aproveitar de tudo. Mas o que eu estou fazendo hoje? E aí a reflexão para você também, caríssimo estudante. O que eu estou fazendo hoje para eu ser esse idoso no futuro saudável, sem ficar precisando aí de ser amparado por outras pessoas, porque eu não consigo me locomover, porque eu não consigo calçar uma meia, um sapato, colocar a meia no pé, vestir uma roupa, por conta de dificuldades no meu corpo, por excesso de peso, porque eu já venho trabalhando isso há muito tempo. Eu entendi, eu tenho essa consciência que eu preciso inserir aí no meu dia a dia o exercício físico, que eu preciso, ainda que mínimo, um pouco ter essa observação e esse cuidado especial comigo. E aí eu quero ser essa idosa cheia de energia, que vocês vão ver por aí, cheia de energia. Não vai ser doente não, vai ser cheia de energia. E eu quero encontrar vocês mais saudáveis ainda. Então, nesse contexto sobre envelhecer bem, a gente percebe muitas coisas interessantes. E aí acompanha comigo nessa aula. O que a gente pode observar, Prof. Iris? A gente vai trabalhar aqui alguns pontos interessantes dentro dessa agenda. Olha só, como por exemplo, epidemiologia do envelhecimento. Como que a gente percebe aí as pessoas envelhecendo? Será que está aumentando o número de idosos no Brasil? No mundo? Vocês têm percebido que a taxa de natalidade, né, o nascer novas crianças, tem diminuído. Em contrapartida, a taxa aí, né, de vitalidade, eu vou chamar assim, de expectativa de vida, ela tem tanto aumentado, como também a gente tem percebido pessoas com mais experiência, mais idosos aí no contexto social, não é mesmo? Dentro desse contexto a gente vai poder observar esse cenário. Também vamos ver aqui nessa aula sobre alterações relacionadas ao envelhecimento, o que muda no nosso corpo a cada dia. Lembrando que todos os dias a gente está envelhecendo um pouquinho. E não é ruim, gente, se a gente souber cuidar muito bem aí desse nosso corpo, desse nosso templo. Não é isso? Exatamente. O que mais? Os benefícios da prática regular aí do exercício físico, das atividades físicas para o idoso. A gente vem observando num cenário geral sobre os benefícios da prática do exercício físico, observando também a forma como realizar os exercícios, observando postura, questão de repetitividade, até engasgada, hein? Pois é.
programas aí de atividade física para os idosos e, para fechar, diretrizes da atividade física para os idosos. O que tem aí no cenário nacional que favorece que esse idoso se movimente mais, tá bom? O que tem de ações aí que podem ser implantadas, colocadas na minha região, na minha localidade, no entorno da minha escola, que vão favorecer aí essa prática do exercício físico, esse cuidado especial aí com o meu corpo, tudo bem? Isso aí. E aí, olha só essa imagem, eu gosto desse GIF. Como eu falei para vocês, nós estamos envelhecendo dia após dia, né? A cada minuto um pouquinho mais. Não sabemos em que momento nós estamos aí do nosso envelhecer, mas estamos envelhecendo. E aí vamos entender um pouco sobre essa questão da epidemiologia. Olha só, vou abrir aqui esse cenário, esse gráfico para você olhar de pertinho. Então nós temos aí uma população idosa no Brasil, muito evidente. E aí lá em 1966, estimava-se aí em torno de 4 milhões de pessoas. 4 milhões de pessoas aqui nesse gráfico. Depois, em 2021, houve uma crescente de 19 milhões. Olha só, uma crescente aqui bem significativa aí de 19 milhões. E agora uma perspectiva para o próximo ano de 2025, há uma perspectiva aí de 33 milhões. Percebo que está crescendo, né? O número de pessoas acima de 60 anos. Então, no Brasil, o Estatuto do Idoso, ele estabelece que o idoso são aqueles indivíduos, são aquelas pessoas que estão com idade igual ou superior a 60 anos. Se você conhece alguém aí nessa faixa etária, se você tem algum parente, um avô, uma avó, um tio, né, alguém na sua família ou algum conhecido nessa faixa etária, ele está enquadrado aí dentro do grupo dos idosos. Tudo bem? Maravilha, então. E aí, dentro desse contexto da população idosa, a gente tem aqui uma expectativa de vida dessa população brasileira. Lembra que eu falei da crescente? Pois é, olha só como está crescendo. Agora, nesse contexto, até o momento, a expectativa de vida ela está variando aí em torno de 72,7 e 72 anos e 7 meses a 73 anos, tá? Fazendo uma correção aqui. Então, a expectativa de vida, ela está caminhando aí, ela chega lá próximo dos 73 anos, fica ali nessa escala, tá bom? Então, nessa proximidade de 73 anos aí, a expectativa de vida do brasileiro hoje, ok? Lá em 1900 era lá em volta de 33 anos. Nossa, gente, 33 anos, tão novo, na casa dos 30. Eu, se fosse comparado, eu já tinha passado dessa expectativa. Em 1950, 43,2. Eu tô aqui nessa casa, gente, não vou mentir para você não. Tô nessa casa aqui, tô chegando, ainda não cheguei não, tô chegando. Só que, atualmente, a nossa expectativa é de 72,7. E a que isso se deve, Profires? Se deve a muitas coisas boas. Muitas coisas boas. Uma delas é o avanço da tecnologia. E o avanço da tecnologia ligado aí à saúde, certo? Então, a gente tem muitas melhoras de equipamentos, muitas melhoras aí na ciência, na medicina, que tem proporcionado nos alimentos, nas medicações, enfim, uma gama de um contexto geral. Tem, assim, de forma bem global, tem melhorado muito. E isso faz com que o ser humano também tenha essa expectativa aumentada. É um dos pontos. Além do que, as pessoas estão um pouco mais conscientes, né? Estão um pouco mais atenciosas com relação aí à sua saúde. Essa atenção especial, essa atenção maior, também faz com que tenham cuidados, também faz com que tenham ações que levem essa expectativa a aumentar, certo? Muito bem. O que mais, Profires? Vamos entender aqui o que seriam esses idosos. Então, nós temos 3 grupos de idosos.
Nós temos aí o grupo dos idosos jovens, e aí a gente está aí na primeira casa, em torno de 65, 74 anos. Esses idosos jovens são mais ativos, são cheios de vida, são cheios de vigor, são vigorosos. A gente percebe isso. Nesse cenário, a gente também tem aí os jovens, olha, são jovens, né? Pessoas jovens, claro, né? Nós temos aí idosos um pouco mais velhos, entre a faixa etária dos 75 e os 84 anos. Tem um pouquinho menos de vigor, um pouquinho menos vigorosos, né? A gente também tem aí idosos mais velhos, né? Com avançar maior da idade. E aí eles estão na casa aí acima dos 65 anos. Eles apresentam aí um pouco mais de fraqueza e mais a presença das enfermidades. Porém, como eu já falei para vocês, nós temos muito avanço na tecnologia e na medicina. E a gente tem visto que esse cenário tem mudado e muito. Então, a gente olha aqui de um modo geral na sociedade. Porém, você pode conhecer aí idosos que tenham 85 anos e tenham mais energia do que você, caríssimo estudante. Tem idoso com muito mais energia, cheio de vida aí, muitas vezes do que a gente, certo? Porque ele já tem essa noção, essa percepção de que precisa cuidar da sua saúde, que já fez mudanças pontuais aí no seu estilo de vida, que tem essa consciência com relação à sua alimentação, com o seu estilo de vida mais ativo. Então, normalmente são pessoas que não se acomodam, que não ficam lá naquela cadeirinha de balanço por muito tempo, né? Não ficam no comportamento sedentário por muito tempo. Então, a gente já começa a perceber também essa diferença, ok? O que mais, Profires? Olha só. Vou abrir aqui esse slide para você olhar de pertinho. O que diz? O envelhecimento, ele é um processo o quê? Natural, né, gente? É um processo natural de alterações, de adaptações do ser humano desde o seu nascimento até a sua morte. Com maiores evidências a partir da 6ª década de vida. Então, a partir dos 60 anos, correto? A gente começa a perceber no grupo de pessoas que elas começam a ficar, algumas, né, mais introspectivas, observando aí as suas vivências pessoais, de forma individual. O que mais? Observa-se a questão do contexto cultural e social, porém, como que cada um viveu. E também aspectos biológicos, como que a genética influenciou aí, e aspectos biológicos, né, genéticos e psicológicos também. Como que tudo isso tem influenciado aí quando ele chegou aí nos seus 60 anos de vida. Tudo bem? E aí eu trago um questionamento aqui para você. Me responde aí, caríssimo estudante. Como que a gente faz para envelhecer bem? Prof, é só fazer exercício. É só se alimentar bem. Será que é só isso? Será que é só isso? Não, né? Eu falei para vocês que todos os dias a gente está envelhecendo um pouquinho, certo? Além de se alimentar bem, se manter condicionado fisicamente, ativo fisicamente, de mente, de corpo, a gente precisa também ter boas noites de sono. Um indivíduo, na sua condição normal, a média aí é de no mínimo em torno de 8 horas, mas a gente percebe indivíduos que já se adaptaram a dormir um pouco menos. Só que quanto menos você dorme, menos tempo você tem para que o teu organismo ele trabalhe. Você precisa de um tempo de descanso. Você precisa fazer se você faz exercício físico, uma das primeiras coisas que vai ser orientado para você, se você tem aí o auxílio de um profissional de educação física, é que você descanse. Tanto é que quando a gente faz, por exemplo, um treino de musculação, né? Faz 3 de 12, por exemplo, 3 repetições de 12 aí, né, do trabalho de bíceps. E descansa aí 30 segundos, e descansa aí 1 minuto. Porque é nesse tempo do descanso que o músculo está crescendo. Da mesma forma, o nosso corpo. Então, a gente precisa trabalhar o nosso cognitivo, trabalhar as nossas consciências mentais,
esse trabalho também é feito quando a gente tem um descanso. Quando se tem menos, a gente pode perder. Então, nesse contexto de como envelhecer bem, a gente vai ter que fazer adaptações no nosso dia a dia, significativas, que vão nos favorecer a ter maior atenção, a ter maior cuidado. E aí tudo isso vai proporcionar, vai trazer benefícios significativos quando eu realizo uma prática de um exercício físico. Sabia disso? É, isso aí. Registra tudo que eu vou te cobrar. Eu gosto muito desse desenho, gente. Sou apaixonada por ele. E é uma representação que eu quero chegar nesse nível aí. Nesse nível de saber estar junto, né, e poder aproveitar o máximo que a vida pode oferecer. Mas o que eu estou fazendo hoje? E quando eu falo eu, professora Iris, eu estou falando de você também, professor. Eu estou falando de você também, caríssimo estudante, caríssima estudante. O que você está fazendo hoje para que você tenha os seus dias aí prolongados com saúde, que você possa aproveitar as suas viagens, possa aproveitar os seus cursos, seus conhecimentos, que você possa aproveitar aí, sei lá, realizar os teus sonhos. Então, isso tudo faz parte desse contexto. E aí, nesse contexto do envelhecimento, a gente observa que existem algumas alterações. Alterações hormonais, alterações psicológicas, alterações genéticas, alterações mentais, que vão acontecendo, alterações físicas, que vão acontecendo nesse processo de envelhecimento, certo? E aí vamos conhecer cada uma delas. Olha só. Então, a gente tem aí características dimensionais desse desenvolvimento do envelhecimento, né? Desse proceder do envelhecimento, que são características biológicas, as alterações que acontecem, são também características cronológicas, como que eu percebo o tempo, também muda, tá? Então, hoje eu tenho uma perspectiva, uma forma de ver a vida diferente de como eu via quando eu era criança. E futuramente, quando eu chegar nos 60, nos 70, eu vou ter uma percepção diferente da que eu tenho hoje, da que eu tinha quando eu era criança, tá? Também tem características psicológicas e características sociais que devem ser levadas em consideração. Tudo bem? Maravilha. O que mais, Profires? Então, vamos conhecer cada uma delas. E aí eu vou abrir esse slide aqui para você olhar de pertinho junto comigo. Olha só, dentro dessas características biológicas, a gente tem aí uma diminuição na nossa estatura, na nossa massa óssea. E é curioso, é interessante que normalmente quando a gente acorda de manhã, se a gente for medir o nosso corpo, ele tem uma determinada altura. Vamos supor que de manhã, como eu estou alongada, relaxada, eu tenho uma medida de 1,61 m, que é a minha medida natural. No final do dia, porque eu já estou cansada, já trabalhei bastante, eu já estudei bastante, eu já fiz diversos esforços físicos, eu já me movimentei, já me desloquei, já carreguei algumas sobrecargas, enfim. A tendência é que o meu corpo, se eu fizer a medida de novo, eu vou ter diminuído aí em torno de 1 centímetro. Então já é normal no dia a dia. E com o passar da idade, isso também vai acontecendo gradualmente. A pele vai ficando mais fina, menos elástica, por isso perde aí a questão do viço, vai ficando mais oleosa, né? E aí vai as variações de pele para pele. Também a visão vai diminuindo, né? Mais para perto, menos audição, o peso, o volume encefálico, menos peso, menos volume encefálico, vai diminuindo também até essa composição cerebral da nossa caixa craniana aí, desse esforço, desse espaço do encéfalo também vai diminuindo. O fluxo sanguíneo, menos fluxo sanguíneo e volume ventricular nos ventrículos, no coração. Perda do número de neurônios, menos condução. Tem também a sarcopenia, que essa sarcopenia a gente vai conversar no próximo slide, fala de menos massa muscular, menos força muscular. Então, isso aqui são alterações que a gente percebe aí, que são características biológicas. É comum no ser humano acontecer tudo isso. Dentro dessa sarcopenia, gente, olha só esse personagem aqui, ó. Reconhece? Não? Dá uma procurada aí que você vai identificar.
Mas a sarcopenia, ela é uma perda generalizada e progressiva da força. Então a minha força vai diminuindo com o tempo. A barriguinha vai surgindo, os músculos vão ficando um pouquinho mais flácidos, certo? Então essa musculatura esquelética, ela vai também envelhecendo. Mesmo nos indivíduos saudáveis. Aumento da população idosa nesse ritmo acelerado em todo o mundo. Então, isso não é uma coisa que acontece somente comigo ou com você, acontece com todo mundo, tá bom? Segundo a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, quando vocês ouvirem essas duas expressões, gente, geriatria, gerontologia, está se falando de instituições, de programas, de projetos que trabalham com idoso, tá bom? Então, sempre que você ouvir essas duas expressões, geriatria e gerontologia, você vai saber que fala aí sobre o idoso. Cerca de 15% dos brasileiros têm sarcopenia. O que é a sarcopenia? É a perda da massa muscular. Então, vai diminuir, gradualmente vai perdendo, tá? Com a idade. Chegando aí cerca de 46% após os 80 anos. Mas hoje a gente já tem visto, através das mídias sociais, muita gente saudável, muita gente com definição muscular, que parece que tem aí, está na fase quase da adolescência ou da primeira fase da adulta, né? Com definição muscular, tudo em dia, muito bonito de ver, né? Então a gente consegue perceber isso também nesse cenário. Logo quando eu comecei a estagiar, antes de eu formar em educação física, eu tive o privilégio de trabalhar por 2 vezes com a terceira idade. E eu sou, assim, apaixonada. É um grupo, gente, muito encantador. Principalmente quando você ganha o respeito deles, o respeito delas, das senhoras, dos senhores que estão aí nessa faixa etária que hoje é tida como a melhor idade. Para muitos, eles não consideram como a melhor idade, né? Porque a gente brinca, né, que quando você é adolescente, quando você é jovem, você tá cheio de energia, mas não tem dinheiro. Quando você é adulto, você tem dinheiro, você tem energia, mas não tem tempo. E aí, quando você é idoso, você tem dinheiro, tem tempo, mas não tem energia. É bem contraditório, né? Isso é o processo de envelhecimento. Isso faz parte do nosso contexto de vida. Mas é legal, assim, nas minhas experiências com esses 2 grupos, eu aprendi muito. Aprendi como pessoa, como professora, aprendi também a questão do envelhecimento, o que você pode fazer para estar retardando esse envelhecimento. E era legal os encontros com esses grupos, porque eles se sentiam cada vez mais jovens, mais participativos da sociedade. O momento de interação social era sempre muito agradável, era sempre muito legal. Muita gente tinha oportunidade de fazer novos amigos, então isso era muito gratificante. Então, nesse contexto de vida, a gente não tem que perceber somente como algo negativo, a gente percebe que tem muito ganho mesmo, mas vai depender do processo que você está fazendo aqui hoje. Tudo bem? Isso aí. O que mais, Profires? Dentro desse contexto, eu também tenho características cronológicas. E eu já mencionei para você agora há pouco que dentro desse contexto das características cronológicas, cada um percebe de um jeito diferente. Pode ser que você tenha 2 pessoas idosas na sua casa, vamos supor que sua mãe e sua tia. Para cada uma delas, ainda que sejam irmãs, elas vão perceber de um jeito diferente. Conforme as experiências de vida que elas tiveram, elas vão perceber, na minha fase de criança, de adolescência, minha fase adulta, minha vida foi muito boa por conta disso. Talvez a outra perceba de uma forma mais negativa, diferente, ou pode ser que as 2 também percebam de forma muito positiva, mas normalmente o olhar muda, a percepção do tempo muda. E aí dentro desse contexto, entra a forma padrão de contagem dos anos, de contagem dos tempos vividos. Quando eu era adolescente, quando eu era moça, quando eu era rapaz, né? Os senhores e as senhoras gostam de contar a história e é sempre muito legal, a gente sempre aprende muito com eles, não é mesmo? Eu sou apaixonada por esse grupo, muito, muito, muito mesmo. Mensuração em dias, né? Um mês aí tem 30 dias, a contagem desse mês é diferente, a percepção
dos meses é diferente, a percepção dos anos também passa a ser diferente, né, com relação ao seu nascimento. 80 que eu coloquei aqui é referente a idade, como envelhecer, né? O idoso, o velho ou a pessoa com mais idade, era só quando chegava com 80 anos. Hoje a percepção é diferente, né? Tem todos esses contextos aí que devem ser levados em conta. O que mais? Características psicológicas. É comum, tá, gente? Não vou mentir, dentro desse contexto, ter lapsos de memória, né? Porque não está utilizando. Uma coisa que ativa muito o nosso cérebro é leitura. Eu sou apaixonada por leitura, gente, sabia? Gosto muito de leitura mesmo. Estou sempre lendo, sempre compro livros novos. Tem livros novos para ler que ainda não li. Tá faltando um pouquinho de tempo, né, eu organizar para isso. Mas sempre que eu posso, eu estou lendo. Nem termino um livro, já estou abrindo outro. Acho que eu estou com 4 livros abertos, lendo meio que simultâneo, sempre nos espaços vazios. E recomendo a vocês, porque isso ativa a nossa memória, ativa o nosso cérebro, faz ele trabalhar. Né? Não só as cruzadinhas, como eram colocadas antigamente para a terceira idade, fazer cruzadinha, mas também é um estímulo, jogos, né, de tabuleiro. Então, acaba que acontecem muitos lapsos de memória. Então, acaba se utilizando menos, acaba também faltando, certo? Dificuldade de aprendizado, tem uma certa lentidão. Então, o tempo que você aprende uma coisa muito rápido, ainda mais nessa era tecnológica, talvez uma pessoa idosa, se ela não for muito estimulada, ela tem uma dificuldade maior de entender coisas mínimas que para você tá na cara. Então, a gente precisa ter uma certa paciência. Afinal de contas, eles tiveram paciência e não precisa ser idoso, não. Nossos pais, nossa mãe, nosso pai ou a pessoa que cuidou da gente teve muita paciência lá atrás para cuidar da gente quando nós éramos pequenos. E agora chegou a hora de retribuir. Então, nesse contexto aí, a gente percebe uma certa dificuldade, uma certa lentidão para a aprendizagem, de um contexto geral, não só de leitura, tá bom? Também observa, assim, nesse grupo, muito... e na pandemia eu pude acompanhar aí alguns casos, alguns idosos que eu conheci com depressão, com ansiedade evidente, certo? A gente sabe que hoje está muito popularizada essas duas expressões entre os diversos grupos, especialmente nos grupos de jovens, né? Nos grupos de adolescentes, de jovens adultos, porém a gente percebe muito mais evidente aqui nesse grupo também. Ganho de sabedoria. Essa é a parte boa, gente. Se você souber aproveitar, você vai aprender muita coisa, você vai viajar, você vai crescer, que você não tem noção. Eu já falei pra vocês que eu sou apaixonada por essa faixa etária, então eu sou suspeita de falar, hein? Mas é legal. Então, tem um ganho de conhecimento muito grande. A gente percebe também que há, em contrapartida, uma perda de motivação, de confiança. Por isso que eles se apaixonam e se agarram muito fácil a alguém que se interessa por eles. E aí, na minha experiência com pessoas com mais experiência, acima dos 60 anos, a gente percebe esse carinho, esse cuidado, essa atenção especial, que é sempre muito bom. Olha, não faz isso, porque eu já passei por ali, então a experiência contada, né, realizada, é muito interessante a gente aproveitar esses ganhos. Normalmente a gente percebe também, né, nem tudo é tão positivo, mas a gente percebe também uma diminuição da expectativa de vida, né, da expectativa de vida dos sonhos, da vida dos sonhos, né, das suas realizações, porque acho que já cumpriu o seu papel aqui na Terra, então a gente acaba percebendo muito isso também. A gente percebe dentro desse contexto psicológico também falhas na atenção, na concentração, é muito evidente. O que mais, Prof. Iris? No contexto de características sociais, deixa de ser economicamente ativo, há rompimento das relações antigas, muitos amigos, muitos parentes, muitos conhecidos acabam falecendo, então há esse rompimento de forma brusca também. Uma menor renda mensal ou de lazer, fim de vida social e início dela, né? Para algumas pessoas é o fim, para outros é o início. Em alguns contextos há também a presença da inferioridade, da incompetência ou até mesmo do isolamento. E aí a gente não pode deixar, a gente tem que aprender com isso. Nesse contexto, gente, agora a gente vai assistir aí
uma externa e eu quero que você preste bastante atenção comigo, tá bom? Então assiste comigo essa externa aí sobre educação física, como envelhecer bem. Hoje vamos saber alguns segredos da atividade física para envelhecermos bem. Já começamos a envelhecer desde que nascemos, um processo natural da vida, mas a questão é envelhecer com saúde e é aí que entra a atividade física na vida do ser humano. Durante o processo de envelhecimento humano, ocorrem modificações em nossa estrutura corporal, perdas funcionais, de massa magra, e aí podem surgir doenças patológicas. A soma desses fatores influenciam no psicológico de pessoas que antes se locomoviam com facilidade, realizavam atividades das suas vidas diárias sem o auxílio de outras pessoas e sem dores. Com o avançar da idade, devido ao sedentarismo, perdemos a capacidade motora e, com ela, a dificuldade de uma vida saudável, livre da depressão e inabilidade. A educação física torna-se fundamental na aceitação desse processo, pois utiliza-se de treinamento físico que auxilia no processo do envelhecimento, reduzindo as perdas funcionais, abalos cognitivos e psicológicos, tornando o indivíduo resistente, capaz de caminhar, subir escadas, apresentar força para carregar sacolas, enfim, realizar as atividades da vida diária sem qualquer prejuízo ou esforço. Por isso, a atividade física é super importante na vida do ser humano desde pequeno. Veja o caso do Carlos Gabriel, de apenas 4 anos de idade. Pelo menos 2 vezes por semana ele está aqui, na escolinha de futebol. Ele e os colegas aprendem se divertindo a iniciar na vida uma atividade física e assim prevenir algumas doenças na fase adulta. É o que garante o professor Renan Luiz. O esporte sempre foi presente na minha vida, sempre participei, joguei na escola também, participei de vários campeonatos, sempre gostei e sempre sou um atleta árduo, né? Sempre pratiquei o esporte, campeonatos, sempre gostei. E ela a educação física na nossa vida como é que fala? É um prazer fazer e tanto melhorar a nossa saúde como mentalmente também. Quanto mais cedo começar a ingressar no esporte, melhor para as crianças, porque elas vão adquirir mais, vão se enturmar mais, vão praticar, vão melhorar a sua saúde, convivência dela também vai melhorar, tanto na escola como familiar também, na sua família, né? A gente agrega muito respeito também aqui, respeito, companheirismo. Aí é isso que o esporte traz pra gente, né? E o pequeno Gabriel, além de querer uma vida mais saudável quando crescer, também quer ser jogador de futebol. Jogador de futebol. O que tu gosta de fazer aqui, Gabriel? Eu gosto de chutar a bola. E fazer o gol? Aham. Como é que tu faz lá o gol? Ali na rede. Não se pode evitar o processo do envelhecimento, porém podemos nos precaver adotando hábitos de vida saudável, boa nutrição e a prática regular de atividades físicas, evitando o sedentarismo e auxiliando no controle de patologias já existentes ou até mesmo as impedindo. O advogado Alexandre Valchek começou a praticar atividade física aos 9 anos de idade. Parou por um tempo devido ao trabalho e família, mas retornou e diz que não pretende mais parar. Meu pai me colocou para fazer natação. Então eu nadei durante bastante tempo. Eu nadei dos meus 9 anos de idade, foi quando eu aprendi a nadar, até os meus 17 anos. Nesse período, eu fiquei muito tempo sem fazer esporte. Eu acho que eu fiquei assim uns 10 anos sem fazer esporte. E eu engordei muito. Eu fiquei com 150 quilos. E um dia eu estava dando aula, porque eu dou aula para o curso de Direito, né? Eu tenho especialização em tributário, civil, Direito comercial e Direito consumidor, essas coisas, Direito médico. E eu estava dando aula. A aula acabou, eu fui para a sala dos professores e passei mal. Aí até um segurança chegou lá e falou: Alexandre, vamos pro médico e tal. Eu falei: não, melhorei. Aí passa um pouquinho, passei mal de novo. Aí ele disse: não, vamos pro médico.
Aí me levaram pro médico, pro hospital, pro 9 de julho. Cheguei lá, eu tava com a pressão muito alta. E eu faço jiu-jitsu há uns 9 anos, mais ou menos. 9 anos. Não pretende mais parar? Ah, não, não vou parar mais não, agora não dá pra parar mais. Eu não tenho, assim, eu me identifiquei tanto com o jiu-jitsu que eu não consigo me ver em outro esporte, entendeu? Sabemos que a atividade física é de suma importância para as diversas faixas etárias, desde que sejam adequadas e, se possível, acompanhadas por um profissional da área. Envelhecer é um processo natural da vida, mas o importante é envelhecer bem e feliz. Agora fique com mais explicações em Sala de Aula. Pegando o gancho do que foi falado pela Deane, envelhecer bem e feliz. Nesse contexto, olha só esse slide que eu trago para você agora. Olha o que ele mostra aqui. Sobre os benefícios, dá uma olhada no slide, sobre os benefícios da prática regular da atividade física para os idosos. Que coisa boa, né? Dançar, se divertir, aproveitar, se exercitar, interagir. Essa parte do socializar com outras pessoas é sempre muito boa. Nesse contexto, olha só, aumenta aí a capacidade funcional, aumenta a aptidão física, a saúde e a qualidade de vida. Vai diminuir os gastos com saúde, isso é interessante. Menos uso de analgésico. Eita, prof, engasgou? Engasguei, acredita? Menos dor. Então, a prática do exercício físico regular para os idosos vai trazer esses benefícios, além de melhorar as funções cognitivas, melhorar o humor, menos estresse, menos ansiedade e outras demências. Nosso cérebro precisa estar ativo, nosso corpo também, gente. Vamos fugir das demências. É uma palavra que está muito em voga ultimamente, né? Mais autoestima, mais autoconceito, mais autocontrole, mais inteligência emocional, tudo isso conta, gente. Mais bem-estar, mais felicidade. E a felicidade, eu aprendi na faculdade. Falei para vocês que eu estou fazendo outra faculdade, né, de arquitetura. E lá nós temos uma disciplina chamada felicidade, sabia? E a felicidade ela é diferente para cada indivíduo. Porém, essa felicidade ela é um processo diário. Todos os dias algo pode lhe tornar um pouco mais feliz. Hoje mesmo, eu estando aqui com vocês, conversando, trocando ideias, vocês fazendo esses registros, eu estou recebendo diversos registros aí que me deixam completamente realizada, que me deixam completamente feliz no que eu faço. E aí, para você, pode ser estar com a sua família, pode ser realizar um esporte que você curte muito, que você tem um hobby, pode ser fazer uma viagem. Então, há diversos contextos de felicidade. E nesse contexto do idoso, quanto mais a prática do exercício físico ela está persistente, a felicidade fica muito mais evidente. A mente está sempre trabalhando a favor. Nesse sentido, é muito bom a gente estar incentivando o exercício físico. Vou abrir esse outro slide aqui para você acompanhar comigo. Olha só, esse slide, olha o que ele diz. Abre aí para nós, diretor, esse slide. Na tela e o slide com a nossa aula. Nesse slide, fala também da diminuição do risco de incidência de doença, né? Então, com relação a diabetes, a problemas também cerebrais, enfim. As diversas doenças que acometem o ser humano, há uma diminuição aí, gente. Melhora na prevenção primária com relação ao câncer, né? Diminui a fragilidade óssea, as quedas. A queda é algo que acontece muito com o idoso, gente. Então, fortalecer essa estrutura. Menos risco de fratura. A gente conversou sobre fratura na outra aula, não foi? Não acontece só nos esportes, não. Acontece no dia a dia do idoso também. Existem diversos programas, gente, de atividade física para os idosos. Entre esses programas, tem aí relacionados ao lazer, ao deslocamento ativo, às atividades domésticas. E esses exercícios, essas práticas, precisam estar aí acontecendo em torno de 30 minutos por dia, ou 3 vezes de 10 no mesmo dia, ou 2 vezes de 15 no mínimo, tá?
Aí, a princípio, com baixo impacto, estamos falando de uma pessoa descondicionada, né? Mas aí, dependendo do nível, o impacto vai ser... É sempre com baixo impacto, mas a exigência corporal pode ser um pouco maior, dependendo do condicionamento. De fácil realização, de baixa intensidade, de curta duração. E aí tem diversos exemplos. Pode ser feito um trabalho com bicicleta para trabalhar o equilíbrio. Pode ser feito um trabalho com pilates, com yoga, para aliviar as dores, aumentar a autoestima. Pode também ter práticas relacionadas à natação, à hidro, para trabalhar aí a parte aeróbica, fortalecer os músculos. Não tem, baixa aí a questão do impacto. Tem muita gente, muito idoso, realizando prática na água e é uma delícia, né? Isso aí. Corrida ou caminhada para reduzir o risco de problemas cardiovasculares. Começa com uma corrida, depois já está avançando para uma caminhada, quando está mais condicionado. E aí, em torno de 30 minutos por dia, de forma moderada, de forma fácil. Exercícios mais curtos, mais prazerosos, com mais benefícios. Dentro desse contexto, existem, gente, diretrizes de atividade física para os idosos. E aí, o que a gente vai observar nesse cenário? A condição individual de saúde, observar também o uso de medicamentos, os fatores de risco, as características comportamentais, quais são os objetivos pessoais, quais são as preferências de exercício. Isso aqui já planejando um exercício aí para um idoso. Então, vai se observar aí a intensidade, a frequência de 3 a 5 vezes por semana, se possível, de forma moderada, de 30 a 60 minutos por dia, se for mais vigoroso, de 20 a 30 minutos, tá? Vai ser feita uma combinação, o equivalente a moderado e a vigoroso, ok? Pessoas entre 18 e 64 anos, fala-se pela Organização Mundial de Saúde, que deve se realizar a prática de pelo menos 150 minutos semanais, atividades aeróbicas e atividade de intensidade moderada. Ou aí 75 minutos semanais e atividade aeróbica de alta intensidade, tá? Esse é o grupo. E combinar aí os dois casos, calculando a média. 2 vezes por semana, fortalecimento muscular e os principais grupos musculares. Se eu falar de um grupo de 65 anos, né, maior ou igual, vai observar o que foi falado agora há pouco, observando aí a preferência por estarem acompanhados da família, dos amigos, de grupos comunitários. A gente percebe que tem mobilidade reduzida, 3 vezes na semana, tem menor equilíbrio e deve se manter ativo quanto mais melhor e observando as limitações que existem. 300 minutos por semana de forma moderada ou 150 por semana de forma intensa, tá? O que mais, Profires? Os exercícios de atividade física para essas pessoas, se forem atividades físicas, podem ser realizadas atividades aeróbicas, de força muscular, de endurance, de flexibilidade, de equilíbrio, exercício resistido de intensidade progressiva. Vai ser feita análise de como está esse idoso. Esses exercícios vão ajudar a recuperar, a se manter, a melhorar, a performar, ok? Principalmente nas suas atividades da vida diária, né? Sua capacidade funcional vai ser melhorada, ok, caríssimo estudante? Isso aí. Como recomendações, o que eu tenho que observar? Exercícios resistidos. A prática de exercícios físicos aeróbicos e resistidos é uma terapia primária para aumentar a capacidade funcional, capacidade para conseguir realizar as suas atividades do dia a dia também. E também em relação às doenças cardiovasculares. Então, vai se trabalhar aí mais autonomia funcional, mais qualidade de vida e vai ser feita aí uma prescrição de um treino, de um exercício aí de forma individualizada. E aí, nesse contexto, caríssimo estudante, chegamos no nosso momento exercite-se mais, mais e mais. O que a Profires traz aqui hoje? Eu falei que eu gosto desse tema, né? Sarcopenia. Você já sabe o que é sarcopenia, né? A baixa dos músculos. Então, você vai reservar um espaço tranquilo,
Você vai buscar um colchonete ou uma toalha grande, vai colocar uma música animada e você vai realizar exercícios aí de alongamento, exercícios aí de aquecimento e vai trabalhar aí eles e vai mandar para mim, ok? Se você quiser fazer algo mais dinâmico, como uma dança, como um exercício físico mais intenso, mas sempre observando aí o cenário, você pode fazer também. Mas registra e manda para mim, ok? Daqui a pouquinho nos vemos para fazer a revisão do nosso conteúdo e a correção dos exercícios. Tchau, tchau!